Fala pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite para quem está de noite. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin barra USDT e eu quero falar um pouco para você sobre indicadores. Quais são os melhores indicadores para você que quer aprender a operar no day trade? Eu vou explicar basicamente cada indicador, né? E depois eu quero explicar para vocês como que funciona cada indicador. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui, se nós pegarmos aqui e fazer a leitura do gráfico, vocês podem ver o seguinte, que aqui nós temos uma região de tendência de alta, né? É um canal de alta, mesmo não sendo muito forte, é um canal de alta, né? Onde o preço se encontra quase lateralizado, mas numa tendência de alta, onde ele faz movimentações, pequenas movimentações de quantos por cento? De 1,11,5%. 1,11%. E essas movimentações é que possibilita a nós ganharmos dinheiro no mercado financeiro. Vocês concordam comigo? Todas essas movimentações possibilitam que nós tire dinheiro do mercado financeiro, né? Então, o que nós temos que fazer é conseguir tirar o máximo dinheiro, o máximo proveito dessas informações do ativo. Por exemplo, indicações, existem indicadores de quando o mercado está sobrecomprado, quando o mercado está sobrevendido, indicadores de tendências, indicadores de força de tendências. Então existe diversos tipos de indicadores aí no mercado para vocês poderem usar. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu operacional, quais eu acho melhor você usar, quais que eu uso para fazer os meus scalping, tá? Quais que eu acho melhor para fazer scalp aqui no meu operacional, que eu acho que é melhor para fazer no operacional aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro indicador é o estocástico RSI. O estocástico RSI, ele mede a força relativa do ativo em determinadas regiões. O que acontece? Quando o ativo está em regiões de compra, ele dá esse fornecimento de informação para nós. E quando o ativo também está em fornecimento de informações de venda, ele também consegue dar essa informação para nós. Toda vez que o ativo estiver na região de compra, ele está na região de baixa, nessa região de baixa aqui. Quando ele está indicando tendência de baixa, ele está na região de cima. Quer dizer que ele está sobrevendido e sobrecomprado. Entendeu? Quando ele está sobrecomprado, quer dizer que o quê? Que a tendência dos comprados entrarem nessa tendência é um pouco maior. Entendeu? Por exemplo, se nós pegarmos aqui, deixa eu deletar essas informações aqui. Se nós pegarmos esse gráfico aqui, aonde que o gráfico estava fornecendo informação, onde que estava para comprar. Vamos pegar esse fundo aqui basicamente aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, ele estava numa tendência de compra. Estava indicando forte tendência de compra para nós. Foi lá, o que estava indicando? Uma tendência de compra, região de compra, que é a região de a parte de baixo, a partir dos 10 pontos do estocástico, você já pode entrar na região de compra. O estocástico ele indica essa força de tendência aí para nós. E quer dizer que nós estamos comprando nessa região, quer dizer que os comprados estão atuando nessa região. Tá? Ele funciona como o RSI, mas e também o estocástico. E ele tem duas linhas que indicam a tendência do mercado. Quando o mercado está em tendência de alta e quando o mercado está em tendência de baixa. Que são essas linhas vermelha e verde. Quando a vermelha, por exemplo, o meu está configurado nessas cores aqui. Quando a vermelha está acima da verde, quer dizer que é uma tendência de alta no ativo.
Quando a vermelha está abaixo da verde, quer dizer que é uma tendência de baixa no ativo, quer dizer que vai acontecer uma correção no ativo. Então, toda vez que ela faz esse cruzamento, quer dizer que vai ter uma correção no ativo. Se nós pegarmos aqui, olha só que interessante. Deixa eu puxar mais o gráfico aqui para vocês verem. Se nós pegarmos aqui, esse movimento aqui estava indicando uma tendência de compra nesse fundo aqui, né? Estava indicando forte tendência de compra nesse fundo. Foi lá em cima, o preço tocou a região lá do suporte, da resistência e tornou a corrigir novamente. Então, o que acontece? Voltou a testar o fundo, voltou a testar o suporte aqui, fez uma região de pullback aqui, uma região de realização de lucro. Mas não rompeu, ele não rompeu o fundo, só segurou nesse suporte. Então, pessoal, o que indica para nós essas movimentações de tendências de baixa e tendências de alta é o estocástico. Ele consegue dar essa informação antes que aconteça a tendência de baixa ou a tendência de alta, tá? E aí você consegue realizar lucro. Se você pega e compra aqui no fundo e você vende aqui no alto, vende aqui na resistência, você consegue realizar um lucro aí de mais ou menos 1% de lucro. Se nós pegarmos aqui, ó, 0,97, 1%, 1,05% de lucro, tá? O RSI, agora eu vou falar para você sobre o RSI. Como que funciona o RSI? Ele funciona basicamente quase da mesma forma do que o estocástico, só que ele indica as regiões de compra e regiões de venda, onde que o ativo está sobrecomprado e onde que o ativo está sobrevendido. Vamos supor, quando o ativo está barato, ele dá essa indicação. E quando o ativo está muito caro, ele dá a indicação também. Então funciona dessa forma. Aqui ele existe duas linhas. A região de 30 a 20 pontos, vou colocar 20 pontos aqui, e a região de 70 pontos. 80, né? Vamos colocar 80 aí. Mas aqui está 70, vamos deixar 70 mesmo. Existem duas linhas. Quando o ativo toca a região inferior, deixa eu pegar aqui. Quando o ativo toca a região inferior ou chega próximo à região de 20 pontos, igual essa região aqui, ó, esse ativo chegou nessa região aqui de 20 pontos, ele quer dizer que é uma região de compra muito forte, indica uma tendência de compra muito forte. Quer dizer que o preço do ativo está barato para comprar. Então você pode comprar nessas regiões que você está fazendo uma boa compra, tá? E quando o ativo também está muito caro, existe o indicador que também fala que o indicador também está muito caro. Olha só, regiões quando está barato é essa daqui e quando está caro é essa outra região aqui, ó. Quando o ativo está muito caro, ele busca atender a correção, uma realização de lucro. E quando busca a realização de lucro, o pessoal sai do operacional e aí o RSI retorna de novo novamente à região de 30 pontos ou 20 pontos, tá? Basicamente, sempre que ele testa essa região de 30 pontos, essa região de 20 pontos, ele tende a buscar uma região de tendência de alta novamente, tá vendo? Aqui é uma região de 30 pontos, 20 pontos, essa aqui é uma região de 20 pontos, e ele busca essas correções e essas alternâncias dentro do mercado, tá? Então você pode conciliar ele com o estocástico para fazer uma leitura mais aprimorada do seu ativo. Por exemplo, quando o estocástico está indicando uma boa tendência de compra,
ele também estará indicando uma boa tendência de compra. Então você tem duas confirmações do ativo aqui, tá? E funciona basicamente dessa forma. Se vocês podem olhar aqui, ó, só para deixar bem explicado, por exemplo, olha a região aqui. Quando ele estava para a região de compra, ele estava na região de baixo do suporte aqui. Olha só, ele estava bem aqui embaixo, nessa região de compra aqui. Quando o RSI subiu, ele teve uma valorização. Ele foi até lá no topo do canal de alta. Ele foi até no canal do topo do canal de alta e buscou uma correção logo após. Então ele buscou essa correção, se vocês verem aqui, é uma indicação que, olha só, ele foi lá em cima no topo e corrigiu. Ele corrigiu cerca de 50% aí, fez um pullback, né? Ele fez um pullback nessa região do suporte novamente, para aí sim fazer a movimentação de tendência de alta novamente. Entendeu? Então funciona basicamente dessa forma, pessoal. Você compra quando está na região de sobrecompra e vende quando está na região de sobrevenda, sobrevendido. Quando ele está sobrevendido, você vende. Se você estiver operando em vendido ou comprado, se estiver no mercado futuro, você vende quando estiver nessas regiões, que aí sim você vai obter o lucro dentro do ativo, correto? Agora funciona basicamente dessa forma. Se vocês quiserem aprofundar mais no conhecimento do RSI, existe também outras formas, outros vídeos que vocês podem pesquisar, perspectivas diferentes, tá? Para dentro do ativo, vocês podem pesquisar aí para vocês saberem mais sobre as informações do ativo, tá bom? Agora, pessoal, eu quero dizer para vocês como que funciona o MACD. O MACD, ele funciona como tendências. Ele dá indicação de tendência de alta e tendência de baixa. Olha só, se nós pegarmos aqui, existem 3 indicadores aqui. São duas médias móveis, né? Duas médias móveis, tem a de 9 períodos e tem a de 16 e 14 períodos. E tem o histograma. O histograma é esse central aqui, esse rosa aqui. O histograma indica a tendência de venda do ativo ou compra do ativo, o volume de vendidos e o volume de comprados, tá? E funciona basicamente dessa forma. Quando está dando indicação de venda, olha só, o volume de venda ele aumenta. E quando esse volume de venda aumenta, ele dá indicação de baixa no ativo. Tá vendo aqui? Esse aqui é uma forte indicação de tendência de baixa. Ele fez o cruzamento para tendência de baixa, confirmou aqui no gráfico, você confirma no gráfico, estava indicando tendência de baixa no estocástico e no RSI. Então, você vai operar vendido nesses gráficos, nesses tempos gráficos. Entendeu? Confirmou essa tendência de baixa, você vai aguardar o ativo valorizar novamente. E outra, sempre quando essas linhas do histograma estiver acima do histograma, quer dizer que a tendência dele buscar o centro, ele tende a buscar o centro para manter o nível de estabilidade dentro do ativo, para manter o nível do equilíbrio do preço, o preço médio, tá? E funciona basicamente dessa forma. Quando as linhas estão para a parte de cima, tende a fazer a correção. Quando as linhas estão à parte de baixo do histograma, tende a fazer a tendência de alta no ativo. Se nós pegarmos aqui essa indicação, quer dizer que está na parte de cima, quer dizer que vai corrigir.
Quando está na parte de baixo, quer dizer que o preço vai aumentar, tá? E aí vem indicadores que vocês podem usar aí para estar tendo essa informação sobre o ativo. E outra, existe duas linhas, duas médias móveis. Sempre quando elas cruzarem, por exemplo, sempre que a linha branca cruzar para baixo, quer dizer que é tendência de baixa. Sempre que a linha branca cruzar para cima, quer dizer que é uma tendência de alta, tá? Então funciona basicamente dessa forma. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse movimento de alta, se nós pegarmos esse movimento aqui de alta, nós podemos ver que o ativo teve uma valorização aqui, ó. Aqui começou a tendência de alta. Quando ele começou a tendência de alta, ele já deu uma indicação aqui no histograma, no MACD. Duas médias móveis fez o cruzamento para cima, quer dizer que é uma confirmação de uma tendência de alta. E essa confirmação indica que o ativo vai ter uma valorização, entendeu? Por exemplo, o gráfico aqui, ó, no curto período de tempo, está indicando que está tendo uma correção no ativo, correto? Então, você vai operar comprado nesse gráfico? Não, você não vai operar comprado, porque está indicando uma tendência de baixa no ativo no curto período de tempo, tá? E funciona dessa forma. Você vai esperar a confirmação do estocástico. Olha, o estocástico já está entrando na região de sobrecompra e o RSI também na região de sobrecompra. Mas o RSI está na região de 49 pontos, 49, 50 pontos. Então não é uma região de tão aceitabilidade de compra assim. Nós esperamos regiões mais baixas, de 30 pontos ou 20 pontos, para nós entrar em comprado novamente. Tá, pessoal? E funciona basicamente dessa forma. Vocês deram para entender aí como que funciona o MACD? Agora eu vou explicar basicamente, rapidamente aqui, como que funciona o ADX. O ADX, ou o DMI, que é Directional Movement, que é o direcional, ele indica a tendência do mercado, né? Vamos supor, quando o mercado está na tendência de alta, quando o mercado está na tendência de baixa. Ele indica todos esses movimentos, tá, pessoal? E funciona basicamente assim, ó. Se vocês pegarem aqui, olha, eu deixei bem simples para vocês. Tá vendo que essa linha verde está indicando a tendência de compra no ativo. Então quer dizer que vai ter uma valorização, que a DI+, ela se chama DI+, ela fez o cruzamento com a DI-. Então quer dizer que vai ter uma valorização no ativo. Tá vendo? Aqui é uma tendência de alta. Então quer dizer que todo esse movimento aqui quer indicando para nós que vai haver uma tendência de alta no ativo. Então você vai sempre operar comprado nessa tendência. Entendeu? Você nunca vai operar vendido nessa tendência, você vai operar comprado. Se você começa a operar vendido, vamos supor, essa região aqui, por exemplo, essa região aqui, ó, você pode ver que os vendidos estavam na ativa. Ele começou um movimento de tendência de baixa, indicando a tendência de baixa, você vai operar vendido nessa região, entendeu? Operando vendido nessa região, você vai fazer o seguinte, você vai realizar a sua venda quando você estiver no topo desse ativo aqui, para quando você realizar o seu lucro quando estiver no fundo, se você estiver operando no mercado futuro, tá, pessoal? Mercado spot não tem como, né? O mercado spot você compra mais barato e vende mais caro. Agora, quando você quer operar comprado, quando você quer operar vendido no mercado spot, funciona dessa forma. Você vende determinado ativo na tendência de que ele vai cair para você comprar ele mais barato, entendeu?
e você vai lá e obtém o lucro da queda que aquele ativo teve, correto? Você vai comprar ele mais barato, entendeu? E funciona basicamente dessa forma. E ele existe três linhas: a DI+, que é a linha do mercado positivo, a DI-, que é do mercado negativo, que é tendência de queda, tendência de venda, e a ADX, que é essa linha branca aqui. Essa linha branca aqui mostra a força que o mercado está tendo. Por exemplo, se essa linha branca está com a tendência de alta para cima, quer dizer que o mercado está ganhando força nessa tendência. Quer dizer que o mercado de compra está ganhando força nessa tendência, entendeu? Então, se ele está subindo juntamente com a DI+, quer dizer que o mercado dos comprados estão ganhando força. Por exemplo, nesse movimento todinho aqui, vocês podem ver, ó, que os comprados estavam ganhando força. Então, se os comprados estavam ganhando força, todo esse movimento ganhou força pelos comprados. E depois ele buscou uma correção aqui, que foi essa correção aqui na região de pullback, tá? Funciona basicamente dessa forma, pessoal. Esses são os melhores indicadores que eu uso, né? Que eu uso para vocês aí. Porque esses indicadores, eles me dão a informação da tendência de mercado, das tendências de mercado. Vamos supor, me dá a informação de tendência de mercado, de região de compra, região de venda, que é o estocástico e o RSI, me dá a região de compra e região de venda, e também o MACD me dá a tendência de mercado, se está na tendência de baixa ou na tendência de alta, entendeu? Eles me dão essas informações. E o DMI, ele me dá a informação se o mercado está na tendência de alta ou na tendência de baixa e qual que é a força desse movimento. Se eu, por exemplo, está numa tendência de alta e eu vejo que a tendência de alta está subindo a força do movimento, eu não vou vender o meu ativo, eu vou continuar comprado, porque o DMI, o ADX, está me indicando que vai haver uma tendência de alta um pouco mais forte, entendeu? Funciona basicamente dessa forma. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostarem, deixa aí seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? É um grande prazer estar explicando para vocês aí como que funciona esses indicadores, os melhores indicadores que eu acho, na minha opinião, tá? E funciona basicamente dessa forma. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.